precisam sobreviver, mais do que serem abertas. A abertura de uma empresa já é um processo difícil, burocrático no Brasil, mas quando ela começa a funcionar, a sobrevivência dela passa a ser vital. Quais são os fatores que levam uma empresa a sobreviver no mercado competitivo e também incerto, como foi o brasileiro nesses últimos anos? Como garantir com que a empresa possa passar por momentos de turbulência sem que ela sofra tantos riscos ou esteja em risco? Para falar sobre isso, eu tenho aqui ao meu lado o mentor, o consultor, José Rodolfo Grou. Senhor José Rodolfo, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Gilson, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. Uma satisfação poder falar sobre empreendedorismo para todos vocês. Bom, a primeira pergunta que eu vou te fazer é aquela que eu acho que qualquer empresário te faz no teu trabalho. Montei minha empresa, quero que ela sobreviva. E aí, qual é o meu maior desafio? Antes de pensar na capacitação, nós precisamos pensar no planejamento, né? Hoje nós temos um número alto de empresas que fecham por não ter feito um planejamento. Precisamos entender qual o objetivo dessa empresa, qual o mercado que ela vai estar atendendo, que tipo de produto e serviço que ela vai estar comercializando, faturamento, né, que esse executivo, esse empresário espera, porque essas informações são as principais para que depois nós possamos desenvolver as pessoas. Muitos empresários, por não ter essa informação, desenvolvem pessoas sem ter competências específicas do negócio, claro para essas pessoas. E o colaborador, dentro desse teu contexto, dentro dessa rotina, não tem discernimento e nem tem uma orientação para onde ele está indo. Então, tendo um planejamento claro e definido, as metas, né, sendo acompanhadas, o segundo passo é o desenvolvimento das pessoas. Nós precisamos trazer a estratégia ao conhecimento dos colaboradores. As pessoas, quando elas estão no centro da estratégia, elas entregam resultado, mas para isso o empresário tem que confiar, precisa capacitar, porque nem sempre nós vamos ter os profissionais com as competências que o nosso negócio ele precisa. Então, um bom recrutamento é necessário ser feito para que isso aconteça e, além disso, um processo de capacitação. Então, duas estruturas vitais, o planejamento e depois o processo de desenvolvimento das pessoas. Bom, agora nós abrimos um leque para uma série de questões. Eu vou com calma. Perfeito. A primeira coisa é, quando eu penso na minha empresa e nas pessoas com quem eu vou trabalhar, em grande parte, a gente tem uma tradição nas empresas de pensar em custo de mão de obra, aonde que eu vou investir no meu trabalhador, e a gente pensa em produtividade da pessoa que está comigo. Existe uma visão muito distorcida hoje, por parte de quem é empreendedor, do que é o capital humano e como eu posso avaliar a produtividade do capital humano? Depende muito da relação que o empreendedor ele tem com a gestão de negócios, da experiência que ele tem. Quando é um profissional que ele vem de uma experiência corporativa, onde ele assumiu o cargo de gestão, ele tem essa visão. Nós temos duas realidades de empreendedores no Brasil, os empreendedores por opção, a nível de carreira, e os empreendedores por necessidade. Em decorrência, né, do alto número de demissões que nós tivemos nos postos de trabalho nos últimos anos, uma boa parcela desses desempregados, eles optaram por empreender. Esses profissionais que não tinham ocupações de gestão, que não tinham conhecimento, muitos empreendem sem ter essa informação específica de administração, da área de indicadores, da questão de faturamento, da questão de margem, lucro. E quando esses empresários eles vão para uma linha de mercado que dá certo, o produto ou serviço, eles começam a crescer, é onde eles normalmente começam a perder também, né? Porque as pessoas não ficam, a rotatividade se torna alta, a questão da remuneração, não tem indicadores claros, não tem um direcionamento claro. Já o profissional, que normalmente ele vem para empreender de uma experiência corporativa, ele já tem isso. Né, ele já tem essa maturidade desenvolvida, onde normalmente os empresários eles já começam o seu plano de negócio definindo as suas metas, definindo os indicadores, cascateando isso para a equipe, fazendo avaliação de desempenho, porque o grande ponto que a gente precisa sempre trazer para o empresário, para o empreendedor é que é possível uma equação onde eu valorizo a pessoa, o colaborador, e onde o resultado acontece. Essa equação ela existe, mas eu preciso ter a orientação para a meta, para o mercado que eu vou estar atuando, para o meu cliente e, consequentemente, para o alinhamento das pessoas frente a essa estratégia. Existem empresas e empresários que não comunicam para o seu colaborador, para o seu time, qual é o resultado que ele está esperando, né? E isso mina a relação de confiança do colaborador para com a empresa. Bom, aí você colocou num ponto chamado comunicação, né, entre a empresa, o colaborador, o gestor. E a gente nota que nas empresas existe uma dificuldade grande do gestor perceber que ele precisa apostar de quem trabalha com ele, mas às vezes ele aposta errado. E ele precisa qualificar, às vezes qualifica errado. Como é que a gente faz essa comunicação? E quando você fala, o colaborador precisa saber das estratégias da empresa, precisa saber onde ele está, onde ele quer chegar. Quer dizer, é preciso saber que tem uma carreira a ser construída, tanto para a empresa que tem sua carreira, seu rumo, como também para a pessoa que está lá dentro.
Perfeito, isso mesmo. Eu vou partir para dois cenários, tá? Claro. Quando nós temos esse plano estratégico desenvolvido, quando nós temos toda essa construção, o empresário ele passa a comunicar porque ele vê o resultado acontecendo, ou seja, ele planejou uma meta de faturamento, um exemplo, mês 1 milhão. Então ele cascateou isso para a equipe está ciente, os colaboradores estão sendo cobrados e ao mesmo tempo desenvolvidos, o gestor fazendo todo o processo dele de acompanhamento, ou seja, o negócio ele flui. Quando não existe isso, nós temos as entregas que às vezes elas acontecem porque o mercado está favorável, que a empresa está atuando, mas no entanto a equipe ela não sabe o esforço daquele trabalho. E quando a equipe não sabe o esforço do trabalho, pode ser que dentro da sua percepção o resultado está ótimo, mas na visão do líder ou do empresário não está ótimo. Então a comunicação ela é essencial sim, em todos os aspectos da gestão, porque quando eu comunico eu alinho. E se eu alinho, o colaborador ele está ciente do que tem que ser entregue. Se ele não entrega, por dois motivos, ou porque ele não sabe ou porque ele não quer. E aí quando ele não sabe a gente capacita, ensina, instrui, dentro do time, né, do resultado ser entregue, e quando ele não quer a gente precisa verificar se aquele contexto é o contexto ideal para ele, porque a empresa também pode ajudar ele num processo de recolocação. Uma coisa que você coloca, José Rodolfo, já é a segunda vez que você coloca aí nessa questão, existe muita empresa, eu vou colocar e você me corrige, por favor, se estiver errado, que não sabe o que está fazendo, não entende com quem está se relacionando no mercado, com o cliente, não entende quem é o colaborador. Existe uma falta de comunicação. Às vezes o empresário tem uma visão sobre o seu colaborador distorcida dele, o colaborador do seu líder, a empresa do mercado. A gente é mal informado. Nós temos todas essas situações, né? Quando a gente olha as características de comportamento do empreendedor de sucesso, uma das questões que nós precisamos analisar é busca de informações e análise de oportunidades. Muitos empresários, eles iniciam o seu negócio, o seu empreendimento, sem fazer esses dois processos, de buscar informação e analisar a oportunidade. Porque nem sempre aquilo que eu idealizo enquanto empreendedor, a nível de produto ou serviço, é aquilo que o meu mercado está esperando. Então, normalmente, quando não existe esse olhar da análise das informações e de ver as oportunidades, o empresário ele fica muito fixo no seu ideal e isso pode destoar frente à percepção da equipe, porque a equipe, quem está na frente do cliente, sabe realmente o que esse cliente está precisando. E se não existe uma relação de confiança, um canal de comunicação aberto, a equipe, às vezes, o liderado, enfim, ele tenta trazer isso para o empreendedor e o empreendedor não ouve. Então, onde impacta na entrega de resultados. Quando já existe esse processo de buscar as informações, né, de analisar esse mercado versus as oportunidades, a equipe, quando ela traz a ideia, ela se sente inserida. Então, nós temos a equipe no centro da estratégia, onde as empresas elas conseguem ter uma alta performance. Nós temos, Gilson, os dois cenários. Né? Nós temos os cenários na qual as empresas, infelizmente, elas não conseguem ser claras nas suas entregas e nos seus indicadores, nem no produto e serviço que oferece para a sociedade, mas temos também muitas empresas que são claras, que sabem o seu produto, sabem o seu serviço, focam no desenvolvimento das pessoas e, além de tudo, né, dentro do contexto da gestão exponencial, a gente fala do PTM. Elas trabalham num propósito transformador massivo, que é oferecer produto e serviço que impacta a sociedade. Não só a sociedade local, mas toda a sociedade que nós estamos inseridos. Brasil, mundo. Né? Então, tem muitas empresas já dentro dessa linha de gestão. Você pode participar dessa conversa que eu estou tendo com o José Rodolfo, que é mentor, que é consultor. Você pode mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, DDD 44 99877 9550. Você está acompanhando, pode acompanhar essa entrevista pelo facebook.com/rádio CBN Maringá. Lá você pode não só ver essa entrevista que eu estou tendo aqui com o José Rodolfo, ouvir e também fazer sua pergunta. José Rodolfo, tudo isso que você fala, independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. Porque hoje nós temos dois contextos de empresa, Gilson. Nós temos as empresas lineares, que é uma empresa linear, é uma empresa tradicional, ou seja, uma empresa que tem um planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo, uma empresa que tem estratégias mais, como eu posso dizer, conservadoras. E nós temos as empresas exponenciais, normalmente conhecida muito por startups, que são empresas que nascem e elas já têm um propósito massivo transformador muito bem definido. Só que o resultado delas, elas podem, do dia para a noite, atingir milhões. Então, dentro desses dois contextos, nós temos também duas realidades de perfil de profissional. Porque, normalmente, um profissional que ele atua muito tempo numa empresa tradicional, quando ele vai para um contexto de startup ou de gestão exponencial, ele precisa estar muito aberto para mudar, para se reinventar a todo momento. Porque hoje ele sabe, amanhã ele não sabe, depois ele tem que aprender de novo aquilo que ele desaprendeu. É o eterno não saber, né? O eterno não saber, isso mesmo. Agora, quando a gente quer mudar, a gente pensa em mudança, a gente tem uma sociedade que implica em mudança constantemente. Todo empresário quer ter um faturamento cada vez maior. O que é mais arriscado? Crescer rápido, aberto a mudanças,
às vezes mudar menos, crescer mais devagar. Quer dizer, a gente tem empresas que preferem ser mais conservadoras, que preferem um crescimento mais lento, e tem gente que está disposto a arriscar. Tá? Qual é o perfil do mercado hoje? Nós temos que considerar as duas realidades, das empresas exponenciais e das empresas lineares. Uma empresa linear, para ela mudar, ela vai ter que ter muito claro o mercado que ela vai atuar, que tipo de produto ou serviço que ela vai oferecer ou vai deixar de oferecer, o impacto disso no seu lucro e, consequentemente, na margem que ela tem de ganho ou de perda. Ela vai ter que verificar antes, né, como que esse novo produto ou serviço vai ser aceito no mercado, se ela vai ter que fazer um remanejamento de equipes, de colaboradores. Então, todos esses fatores dentro de uma empresa linear, ele é avaliado, porque são empresas mais tradicionalistas, que precisam ter uma segurança maior para fazer o processo de mudança. Quando é uma empresa exponencial, a própria característica do perfil de comportamento de gestores e empresários dentro desse cenário, Gilson, são empreendedores que inovam mais, que ousam mais, que correm mais risco. Então, consequentemente, esse ato de empreender, ele se torna muito mais oportuno, porque quanto mais nós nos arriscamos, mais nós temos a oportunidade de aprender, seja com ganho, seja com erro, porque empresário exponencial, quando ele erra, ele já levanta muito rápido, e aí ele já vê para onde que esse mercado está pedindo para que ele olhe. Não existe tanto ego e tanta vaidade no sentido de um negócio é esse, vai ter que ser esse o tempo todo. Né? O empresário que está numa linha exponencial, ele vai se alinhando de acordo com a demanda do mercado. E a equipe também tem uma flexibilidade muito grande para a mudança. Existe uma confiança muito grande, né? Existe um processo de desenvolvimento muito focado em pessoas dentro do contexto exponencial. Não que não exista isso dentro do contexto das empresas lineares, existe também. No entanto, o tempo ele é diferenciado, porque é considerado a influência da cultura da empresa, né, no comportamento desses colaboradores e na gestão desse executivo, é verificado como que essa empresa está posicionada no mercado, porque se é uma empresa que ela está posicionada há muito tempo no mercado e ela muda todo o modelo de negócio, como que o mercado vai absorver essa mudança? Então são vários fatores que a gente avalia antes de executar, né, essa alteração. Agora tem uma coisa, Zé Rodolfo, que eu achei engraçada na sua colocação, que é um perfil que a gente nota muito. Quem vem de uma geração, aí tem 50, 40, 50, que é o meu caso, é a ideia de que a gente entrou numa empresa para ficar muito tempo. Hoje nós entramos numa empresa e às vezes ficamos pouco tempo. Como também muitos que empreendem têm essa flexibilidade de mudar o foco de empreendimento, mudar o perfil da sua empresa. Esse é um mundo de instabilidades. Como é que a gente lida como gestor com colaboradores que entram e saem rapidamente, o desapego às coisas e, ao mesmo tempo, essa abertura para a inovação? Gilson, primeiro de tudo, tem que estar muito claro para nós que nós estamos passando por uma mudança antropológica. Muitos acreditam que a mudança ela é tecnológica, mas ela não é tecnológica, ela é antropológica, porque nós estamos mudando os nossos hábitos, os nossos costumes, a maneira pela qual nós nos relacionamos. Isso tudo impacta diretamente a empresa. Quando o gestor ele começa a compreender esse processo, ele entende que o movimento que a sociedade ela vem tomando é um movimento na qual as pessoas elas querem mais participação. No Brasil, esse movimento ele é um pouco discreto, mas nos Estados Unidos esse movimento ele já é fato. Em 2018, eu estive no Vale do Silício, onde eu tive a oportunidade de estar vivenciando aquele ambiente de inovação e liderança. E hoje, no Vale, um exemplo, é normal um colaborador ele ter 6 profissões. Então, ele trabalha na tua empresa num horário comercial, que lá não existe horário comercial igual ao nosso, mas à noite, um exemplo, ele pode ser cantor, à noite ele pode ser entregador, ele pode ser artista, que isso não impacta na performance dele, porque culturalmente se entende que quanto mais talentos esse indivíduo ele tem, mais multitarefas ele vai ser e mais ele vai conseguir agregar com olhares dentro da organização, porque culturalmente isso lá já é uma realidade. Dependendo do contexto da empresa no Brasil, se o funcionário ele fala que ele tem um outro trabalho, o líder já não aceita, porque fala que ele está saindo do foco para o qual ele foi contratado. Então isso depende muito, de novo, de contexto de empresas lineares e exponenciais. Quando o empresário ele tem a percepção que ele pode ter o melhor resultado com esse colaborador no momento que ele estiver lá, e esse colaborador ele pode ter outras atividades desde que o resultado seja entregue, as relações elas passam a acontecer de uma maneira muito amistosas e com base sempre o quê? Na confiança. Agora, quando o indivíduo não tem essa percepção e ele não tem claro o resultado que ele vai ter que entregar para a empresa, aí é onde reforça as crenças do empreendedor que justamente o funcionário não está comprometido com o negócio. A tendência, Gilson, hoje é que nós tenhamos pessoas que venham empreender já
sendo um parceiro do seu contratante. Então, eu posso ter um funcionário da minha equipe que vem empreender continuando prestando serviço para mim. E hoje, um exemplo, eu tenho isso na minha empresa, né? Eu tenho 6 colaboradoras, onde uma colaboradora empreende. E eu quero muito que ela dê certo, porque se ela der certo, a nossa sociedade dá certo. O dinheiro vai ficar em Maringá, a nossa economia vai ficar sendo movimentada, né? Então, essa ideia desse ecossistema colaborativo, que é importante a gente estar construindo com novos empreendedores e também com profissionais que têm mais experiência. Essa troca é importante. Vamos focar um pouquinho, então, em 2 coisas que você tocou no assunto. Nós temos uma formação ainda muito especialista. Perfeito. Quando você entra numa faculdade, vai se formar em uma determinada área, se pensa, e o aluno, o acadêmico, entra pensando isso. Me formando, vou ficar a vida inteira nesta área. Me especializar talvez em algum outro tipo de área dentro dessa, né, ficar mais específico e ficar nela. Pelo que você coloca, não é nada disso. Eu tenho que estar aberto, inclusive, a me formar numa área, começar a atuar em outra, e daqui a pouquinho fazer uma outra graduação, uma pós em outra área ainda. E como gestor, a mesma coisa. Isso mesmo. Tanto que hoje, dentro das instituições de ensino, o que nós mais vemos enquanto professores, né, eu sou professor universitário, são profissionais que já têm uma graduação, indo em busca da segunda, indo em busca da terceira, indo em busca da quarta graduação, em decorrência do movimento de carreira. Hoje nós temos que considerar que, de acordo com o movimento teu de carreira, você vai ter que estar muito flexível para buscar novos conhecimentos e também para você não desconsiderar aquilo que você aprendeu, mas para verificar o que você vai ter que aprender de diferente dentro daquilo que você passou 5 anos estudando. As universidades, elas estão num processo de reinvenção, onde a linguagem acadêmica tem que ser de acordo com essa demanda do mercado, porque o mercado está muito rápido, né? As mudanças estão acontecendo. Talvez os ouvintes já devam ter lido reportagens onde grandes empresas não estão mais pedindo experiência acadêmica, graduação, pós essas coisas, né? Está olhando só a competência do indivíduo. E essa tendência ela vai aumentar, sim, ela vai aumentar. No entanto, é importante a gente considerar, de acordo com o movimento meu de carreira, eu vou ter que ter um conhecimento mais técnico, vou ter que ser tecnicista, vou ter que ser generalista ou especialista. Não existe mais um certo e um errado. Tudo depende do movimento de carreira que você está fazendo e para onde você está olhando a sua empresa ou a sua carreira, né? Porque, um exemplo, se você é um profissional que trabalha na área de RH e você quer atuar numa área de inovação, você vai ter que entender uma linguagem de programação, vai ter que estar envolvido em ambiente de tecnologia, não dá mais para ficar no quadrado. Essa é a grande questão que a gente precisa olhar, tanto enquanto líder, enquanto empreendedor. Porque se o líder ele exigir que o seu liderado fique no quadrado, ele vai perder talento. Então, vou te colocar uma última questão, até para a gente poder encerrar focando nisso. Tenho 2 pessoas para serem contratadas para uma determinada função. Uma delas, com tremendo conhecimento na área, tem um bom currículo em cima daquilo que especificamente eu preciso. Contudo, tem o perfil de que dificilmente aceitaria deixar de atuar naquilo ou aberta a outros tipos de conhecimento. O outro não conhece tanto, mas aparentemente é aberto a outros tipos de conhecimento, aparentemente tem um bom relacionamento com outras pessoas, vem de currículo recheado de elogios em relação ao contato com os colegas, é mais colaborativo. Quem tem mais chance de ser contratado? Quem fazer a entrega mais rápida de resultado e com qualidade. Nós temos profissionais que têm muita experiência, como você disse no exemplo 1, só que a entrega de resultado ela é devagar e sem qualidade. Nós temos profissionais que não têm tanta experiência técnica ou experiência mesmo na função, mas além da abertura para mudança, entrega resultado rápido com qualidade. Então, hoje as empresas têm à disposição vários testes psicológicos e diagnóstico de comportamento disponível para verificar isso. A régua, e essa não é a única certeza, tá? Mas a régua que a gente utiliza na nossa consultoria e para os nossos clientes é o teu resultado, ele vai aguentar esse colaborador desenvolver essa competência por X tempo? Se aguenta, você vai ter, além desse resultado que ele vai entregar, possibilidade de trazer mais tarefa para ele, que ele vai absorver. Agora, se o teu resultado não espera e você precisa ser muito imediatista frente à sua entrega, a melhor opção agora é contratar esse profissional que já tem experiência, no entanto, pensando sempre no processo do quê? De sucessão. Porque nós não podemos ficar dependente de um colaborador que tem o conhecimento e não está aberto para esse novo, para esse processo de inovação. Precisamos estar, sim, olhando o desenvolvimento, a capacitação, em cima de tudo, essa flexibilidade, tá, Gilson? Último minuto, eu vou só abusar do tempo e do seu tempo também. Tranquilo. Quem é o pior inimigo de um empresário? Seu concorrente ou ele mesmo? Na minha opinião, ele mesmo. Se ele não tiver estratégia clara, se ele não tiver uma cultura que desenvolve pessoas e foca em resultado, e se ele não olhar todo o mercado como uma oportunidade para ele fazer mais negócios, o concorrente dele não vai interferir especificamente em relação àquilo. O nosso maior concorrente, Gilson, é a nossa cabeça, é a nossa mente. Se o empresário ele amanhece e acorda todo dia achando que ele não vai vender, que ele não vai dar certo, ele já está derrotado.
Então, o nosso maior concorrente somos nós, no caso, os nossos pensamentos. José Rodolfo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu conversei com o mentor, consultor José Rodolfo Grou. Falamos sobre empresas. Abrir uma empresa, fácil. Mantê-la, difícil. E o capital humano, principal capital de uma empresa, como administrá-lo, como gerar oportunidades, como ser flexível a mudanças. E obrigado aos nossos ouvintes que acompanharam também